Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Pela graça de Deus, estamos aqui para mais uma lição: o amor fraternal. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado pela graça imerecida em Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez aprendermos a Tua palavra. Nos ajude, ó Pai, a colocarmos em prática os Teus ensinos. Que o Espírito Santo possa gravar na nossa mente, em nossas vidas, o Teu querer. Te pedimos o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amor fraternal. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. O desejado de todas as nações, página 678. Todos os que estão cheios do seu Espírito amarão como ele amou. O mesmo princípio que motivava Cristo também os motivará em todas as relações uns com os outros. O amor fraternal entre os irmãos na fé é um reflexo do amor de Cristo. Ele nos deixou não apenas uma recomendação, mas um mandamento: amar uns aos outros como ele nos amou. O amor fraternal não é opcional, mas é uma evidência de que alguém está cheio do Espírito Santo. Quem ama como Cristo amou, revela que a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Assim como o princípio do amor motivava Cristo em todas as suas ações, deve também motivar o cristão em todas as suas relações diárias. E precisamos compreender que o amor fraternal é o resumo da lei de Deus, pois Cristo declarou que toda a lei e os profetas se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 a 40. O amor a Deus se manifesta no amor ao próximo. Você pode ler 1 João 4, 20 a 21. Amar o próximo fraternalmente não é apenas um sentimento, mas é cumprimento prático da vontade de Deus em nossas vidas, em nossas relações. Então, quem ama como Cristo, cumpre a lei de Deus, pois o amor é a essência de cada mandamento da lei de Deus. O amor fraternal é a evidência da verdadeira vida cristã. Não basta conviver, é preciso amar, amar ativamente como Cristo amou. Sabemos que não é fácil, mas é pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que nós podemos então praticar os ensinos de Cristo em nossa vida. O primeiro tópico, um novo mandamento. Letra A. Quanto amor nosso grande exemplo demonstrou e o que esse atributo significa para seus seguidores, João 13, verso 1, última parte, e João 15, verso 13. Como Jesus havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Nós temos aqui o amor de Cristo como nosso exemplo. Jesus amou seus discípulos até o fim, mostrando a forma mais elevada de amor, dar a própria vida por seus amigos. Esse amor é imutável, esse amor é completo, é sacrificial. E para os discípulos, esse era um mandamento novo, pois só após a morte de Cristo na cruz, após a sua ressurreição e o Pentecostes, é que eles compreenderam melhor, é que eles compreenderam plenamente a profundidade do amor de Deus. E o testemunho ao mundo de que Cristo está em nós, que Ele habita em nós, é justamente amar como Ele amou. Estamos eu e você dispostos a praticarmos os ensinos de Cristo nesta área? A letra B. Qual é o primeiro fruto do Espírito Santo? E quais são as evidências de que esse fruto está sendo aperfeiçoado em nós? Gálatas 5:22, 1 João 4, verso 11 a 13, 1 João 3, verso 18. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós.
pois que nos deu do seu Espírito. Temos aqui o fruto do Espírito Santo e a sua evidência. O primeiro fruto do Espírito é o amor, e esse amor é a prova de que Deus habita em nós. O verdadeiro amor não se limita a palavras, mas se manifesta em ações concretas. E a plenitude do caráter cristão é revelada quando o impulso de servir e abençoar os outros se torna algo natural e constante na nossa vida. O amor fraternal, de forma prática, é fruto do Espírito Santo e é a maior evidência de que Cristo habita em nós. 1 João 3:18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O segundo tópico, um novo mandamento, continuação. A letra A. Em que sentido Cristo se referiu ao amor fraternal como um novo mandamento? João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. O amor já era ensinado na lei de Deus, mas Cristo o tornou novo em qualidade e em profundidade. Os discípulos ainda não se amavam como Cristo os amava. Por isso, eles precisavam de novos princípios, novas motivações. E após a vida e morte e ressurreição de Cristo, eles passaram então a compreender o verdadeiro amor, passaram a compreender o amor de Deus sob a luz do alto sacrifício também. Eles começaram a compreender que o amor não é só emoção, mas é um serviço constante de entrega diária, entrega e renúncia diárias. Eles compreenderam que o verdadeiro amor é resultado de um relacionamento com o Espírito Santo. Assim, eles compreenderam, tiveram uma luz maior sobre o que significa amar. Para os discípulos, esse amor era novo, pois não amavam uns aos outros como Cristo os amava. Ele viu que novas ideias e impulsos precisavam guiá-los, que novos princípios deveriam ser praticados. Por meio de sua vida e morte, eles receberiam uma nova compreensão do amor. A letra B, o que revela que somos filhos de Deus e amigos de Cristo, Romanos 8, verso 14, 1 João 3, verso 10. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Aqui nós temos a evidência de que somos filhos de Deus ou não. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E quem não pratica a justiça, nem ama o seu irmão, esse não procede de Deus. A religião verdadeira não é feita de palavras, mas de ações de amor, ações de justiça que moldam o caráter por meio de Cristo. E o verdadeiro seguidor de Cristo, ele imita seu exemplo, amando até o ponto de se sacrificar em favor da salvação de outros. Assim, o amor é chamado de novo mandamento, embora seja um princípio antigo da lei de Deus, mas Cristo Jesus veio então ser o exemplo vivo do amor. Em Cristo, ele veio mostrar a profundidade do verdadeiro amor. O amor, então, deixou de ser apenas um princípio escrito na lei e passou a ser uma realidade encarnada em Cristo. E após a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, os discípulos eles experimentaram o amor divino de maneira nunca vista antes, Deus entregando o seu próprio Filho na cruz. Esse amor vivido de forma prática por Deus, lá na plenitude do Calvário, trouxe aos discípulos um novo entendimento sobre o que é o verdadeiro amor. O terceiro tópico, um título especial. Letra A. Que título Jesus concede a seus seguidores fiéis e por quê? João 15, verso 15 e 14. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Vós sereis meus amigos,
se fizerdes o que eu vos mando. Aqui temos os discípulos recebendo um título muito especial, o título de amigos, amigos de Jesus. Jesus chama seus seguidores não mais de servos, mas de amigos. A amizade com Cristo depende da fidelidade ao cumprirmos os seus mandamentos em nossa vida. E Deus valoriza mais a bondade, a fidelidade e os motivos corretos do que grandes resultados ou quantidade de obras. Pequenos atos de obediência e serviço com amor são altamente valorizados diante de Deus. A letra B. Com que propósito Jesus nos escolheu e quais são as responsabilidades que acompanham esse privilégio? João 15, 16 e 17. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aqui nós vemos o propósito e a responsabilidade dos escolhidos. Cristo nos escolheu para darmos frutos, frutos que permaneçam. O nosso chamado exige que vivamos pela fé, mas uma fé que se traduz em ações concretas de amor dia a dia. E Cristo então nos deu o exemplo supremo, o amor sacrificial, o amor compassivo, a compaixão e o cuidado até mesmo pelos nossos inimigos. Cristo disse amar uns aos outros como ele nos amou. Fazendo assim, nós estamos obedecendo à lei de Deus, aos seus mandamentos, à lei do amor, à lei da liberdade. E os seus mandamentos não são pesados. Podemos afirmar que somos seguidores de Cristo, podemos dizer que cremos em todas as verdades contidas na palavra de Deus, mas isso não trará benefício algum ao nosso próximo se nossa crença não for vivida no dia a dia. Quarto tópico: perseguidos pelo mundo. Letra A. O que o mundo faz aos amigos de Cristo e por quê? João 15, versos 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Vemos aqui a hostilidade do mundo contra os amigos de Cristo. O mundo odeia os amigos de Cristo porque primeiro odiou a ele. E quem vive unido pelo amor de Cristo demonstra poder divino acima das forças humanas, revelando então a restauração da imagem de Deus na sua vida. E essa manifestação do amor verdadeiro provoca a ira de Satanás, mostrando que seguir a Cristo não é um caminho fácil. O mundo então odeia os amigos de Cristo porque eles não pertencem ao mundo, estão em íntima união com Deus. Esse amor então provoca a oposição de Satanás, e Cristo não prometeu um caminho fácil, seus discípulos também enfrentam perseguições. A letra B. Porque o mundo perseguiu a Cristo e porque seus seguidores também são alvo de perseguição. João 3, 19 e 20, João 15, 20 e 21. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Aqui, irmãos, nós vemos o motivo da perseguição a Cristo e seus seguidores. O mundo ama as trevas e não a luz. Rejeita a luz divina. Rejeitando a justiça de Deus e o amor de Cristo, assim estão em trevas. E assim como Cristo foi perseguido, seus seguidores também serão perseguidos, porque representam a verdade, porque andam na luz divina.
e a luz é contra as trevas do mundo. E a perseguição então surge de um conflito eterno entre o bem e o mal, onde o príncipe do mal luta contra a obra de Deus. Quem segue Cristo deve estar disposto então a renunciar o amor ao mundo, renunciar o orgulho, a idolatria e reconhecer que não se busca a aprovação humana, mas sim a fidelidade a Deus. Perseguições e reprovações aguardam todos os que estão repletos do Espírito de Cristo. A forma como a perseguição acontece muda com o tempo, mas o princípio, a mentalidade que está por trás dela é o mesmo que tem tirado a vida dos escolhidos do Senhor desde os dias de Abel. A verdade de Deus nunca foi popular no mundo. O coração natural é sempre contrário à verdade. E os que não amam a Deus também não amarão os filhos de Deus. O quinto tópico, o amor divino na vida dos crentes. Letra A. Como o apóstolo Paulo identifica o verdadeiro amor cristão, diferenciando-o do falso. 1 Coríntios 13, de 1 a 8. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possua e entregue meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Aqui nós temos a identificação do verdadeiro amor cristão trazida pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo enfatiza que sem amor, nada do que fazemos tem valor. O verdadeiro amor cristão é paciente, bondoso, humilde, altruísta, não invejoso, não rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas ele é feliz com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e é eterno. A prática da fé, milagres ou generosidade sem amor não é aceitável diante de Deus. Por mais elevada que seja a declaração de alguém, afirmando ser crente, se o seu coração não estiver cheio do amor a Deus e ao próximo, essa pessoa não é uma verdadeira seguidora de Cristo. Letra B. O que devemos entender sobre as características que Cristo recomendou em Apocalipse 3, de 10 a 12, bem como as promessas aos que as desenvolvem? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Aqui nós temos as características e as promessas de Deus para a vida dos crentes, daqueles que colocam a prática da verdade na sua vida diária. Quem guarda a palavra de Deus e mantém fidelidade nas provações, receberá a proteção da tentação. Apocalipse 3, verso 10. A perseverança é recompensada. O vencedor será coluna no templo de Deus, com o nome de Deus e a Nova Jerusalém escrito sobre ele, símbolo de entrega total e obediência, uma obediência leal a Deus. A pureza de Cristo e a justiça serão visíveis no caráter dessa pessoa. O caráter refletirá o amor divino praticado na vida diária.
não apenas em aparência ou palavras, mas na vida de ações práticas. Assim, querido irmão, querida irmã, o verdadeiro amor cristão é prático, é altruísta e é eterno porque ele vem de Cristo. E ele se manifesta na fidelidade a Deus e também no amor aos irmãos. O amor verdadeiro é a base para as promessas divinas de proteção na nossa vida. E ao final da nossa jornada receberemos então a recompensa eterna. A recompensa por ter vivido uma vida que agrada ao Senhor. A recompensa pela vida de fidelidade a Deus aqui neste mundo. Querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte, que a graça de Deus esteja em nossos corações. Que Deus nos ajude para que possamos compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.